Fala galera, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao Pod for Work. Nós estamos aqui hoje para te apresentar um conteúdo incrível. E para começar, na contagem de 1, 2 e 3, você coloque o cinto, porque hoje nós estamos recebendo aqui uma das maiores referências nos Estados Unidos. Estou com o Alex Veiga. Aí, garoto. Que recepção, hein, meu? Que apresentação, cara. Gente, vocês precisam saber, não. Esse cara é outro nível. Esse cara é conhecido como o rei da Outlander e o príncipe da escaleta. Tinha que ser apresentado de uma forma diferente? Não dá, gente. Pelo amor de Deus. Eu quero dar bem-vindo também aqui para minha amiga Isa. Oi, meu povo. Muito feliz por estar aqui. Obrigada, Alexandre. Obrigado aí pelo E olha, hoje tá transformador, hein? Não é não, Ale? Eu quero saber. Ei, Ale, a gente é xará, hein, meu? Xará. Sabe que o Alexandre aqui nos Estados Unidos é complexo de falar, né? Então tem a Alex. O Alex, chique, né? É, chique. O Alex. Quem é o Alex? Mas a gente tá bem interessado em saber a tua história, cara. Valeu. Obrigado aí pelo convite, pessoal. Obrigado aí. E vamos lá, vamos contar um pouquinho da trajetória que a gente teve até agora, né, aqui nos Estados Unidos. Vou fazer 3 anos ainda. E vamos contar para vocês aí, para os telespectadores. Show de bola, gente. Então queremos agradecer os nossos patrocinadores, a Domon, móveis de altíssimo padrão de interiores e exteriores. Queremos agradecer também a Omni, que trabalha com seguro, previdência, então faz contato aqui com essa galera. E não podemos deixar de agradecer também o Grupo Abradex, são os nossos patrocinadores. E eu quero deixar um recado para você aqui. Se você quiser se tornar patrocinador aqui do Pod for Work, entre em contato com a gente. Pode ser aqui no inbox, pode ser lá no YouTube ou pelo nosso e-mail. Fique à vontade. O nome da sua empresa vai ser mencionado aqui, eu não tenho certeza que vai produzir bons negócios para você. Agora vamos lá, gente. Bora. Alexandre, seguinte, você era dono da Veiga Veículos lá no Espírito Santo, que era uma empresa de altíssimo e grande sucesso. E aí, de repente, você decide vir para os Estados Unidos, pelo que eu vi na sua biografia, em 2018, para sua filha nascer em Miami. Afinal, um bom local para se nascer. Porque já nasce americana e falei assim, nasci em Miami. Em Brickell ainda, amor. Nascer perto da praia não tem coisa melhor, né, cara? Nascer perto da praia. Então a gente já começa com esse ponto favorável. Mas, pelo que eu entendi, você ficou realmente apaixonado aqui pela América e você decidiu, no ano de 2022, vir para cá definitivamente morar. Conta um pouco pra gente essa sua transição e trajetória. Cara, que não é fácil, né? Hoje, muita gente aí com sonho americano, mas o sonho americano é possível, né? Ali em 2018 eu vim ter minha filha, já tinha vindo algumas vezes nos Estados Unidos passear, eu venho desde os 17 anos de idade, aquele negócio da Disney, né, tal, moleque, e depois fiquei um tempo sem vir, casei, comecei a vir com minha esposa, eu falei, cara, a gente é apaixonado por isso aqui, né? 2017 teve uma greve da polícia no Espírito Santo. Eu falei, cara, se um dia eu tiver um filho, não vai nascer no Brasil, não. Porque pelo menos eu vou dar a chance para ele, se um dia quiser sair daqui com isso tudo, e eu vou dar a cidadania americana para ele ou ela, né? Aí em 2017 tomei essa decisão. Minha loja estava bem, a gente tava eu e minha esposa, a gente tinha a loja. Eu falei, cara, dá pra gente ficar uns 4 meses fora da loja. Minha esposa engravidou. 2018, a gente veio ter a nossa filha aqui, né? Bom, mas também não foi só isso, né? Lá atrás, quando eu vim na última vez passeando, eu conheci uma mulher no estacionamento da Rosa, eu falo com todo mundo, conheço todo mundo. Todo mundo que tá na rua, eu vou parando, vou falando, né? Falo pouco, acho que uma hora vai ser pouco aqui de podcast, então tem que me chamar de novo. E aí, cara, o que aconteceu? Eu conheci uma mulher que tava com um nenenzinho no colo, isso... Tava passeando, eu falei, pô, essa mulher tá com um nenenzinho. Eu falei, tudo bem. Então, você mora aqui? Não, só vim ter um neném. Eu falei, pô, que bacana, né? Eu falei, minha esposa, amor, a mulher só veio ter um neném aqui. E entramos no carro e fomos embora. Cara, na hora que eu tô entrando no avião pra ir embora dessa viagem, né, que eu tava passeando, quem tava no voo, na fila? Essa mulher da Roça. Eu falei, caramba, meu. Eu falei, pô, que legal. Sinais já estavam falando algumas coisas. Ali, né? Eu falei, amor, você lembra da mulher? Eu falei, ela ali, ó, que teve neném aqui. Ela era uma juíza, se eu não me engano, acho que ela era uma juíza. E aí minha esposa encostou ali, eu falei, pô, como é que é? Como é que é esse negócio de ter neném aqui e tal? Dá? Pode? Pode. A gente não sabia, né? Pouca gente sabe que não é ilegal. É legal. Você pode vir ter o seu neném aqui desde que você pague, né, com os gastos médicos ali. E aí eu falei, cara, que legal, vamos lá, vamos conversar mais com ela. Conversamos ali, ela falou, é assim, assim, assado.
falou o nome do programa e fomos embora. Ficou aquilo na cabeça, teve a greve da polícia em 2017, no Espírito Santo. 2018, minha esposa engravidou, eu falei, vamos lá. Eu já tinha um programa, já tinha tudo, minha esposa, falei, ela é braba, minha esposa a Karina, ela falou, eu vou ver tudo, mas não, vamos ter o filho lá então. Eu falei, pode ver. E eu fico sempre com medo, né? Eu sou medroso do negócio. E, cara, quando eu vi que a Karina já tinha visto tudo, a gente tá indo e aluga apartamento, aquele negócio todo, aquela doideira, e viemos com ela grávida, acho que um mês e pouco, 2 meses antes do neném nascer e tal. Você tem que ir um preparatório, tem que vir, já com o médico marcado, tudo certinho, já saímos com tudo encaminhado. E minha filha nasceu nos Estados Unidos. Então a gente gostava daqui, e nisso que ela nasceu aqui, o bichinho dos Estados Unidos picou a gente, né? Eu fiquei em Brickell, morando em Brickell, 4 meses. Falei, pô, isso aqui é maravilhoso, meu. E a gente descobriu o EB2NW, minha esposa é fisioterapeuta, e a gente falou, pô, vamos entrar com esse processo aí, se você é elegível, vamos entrar com esse processo, né? E na última semana, a gente entrou com o processo, a gente conheceu o escritório de advocacia. Lá na frente a gente pode falar sobre isso aí, que hoje eu falo em Orlando, tem muita gente caindo em golpe aí de escritório migratório. A gente sabe, eu mexo com recém-chegado e eu compro muito carro de gente que está indo embora por incompetência de advogado. Então é uma coisa que tem que tomar muito cuidado aqui. E aí a gente conheceu um que realmente a gente acreditou na história. Fomos embora para o Brasil, minha filha nasceu, fomos embora para o Brasil e a gente deu a entrada com toda a documentação. E foi negado. Quando a gente pegou... Mesmo ela sendo cidadã americana? Não, minha filha foi negado a documentação para o EB2NW. Ah, para o EB2, tá. A minha filha, por ter nascido aqui, não dá direito. Não dá direito aos... Não, nada disso. E aí, o que aconteceu? Eu falei, pô, bicho, foi negado porque quando a gente pega, cara, a petição tava uma porcaria, o escritório grande, tava tudo errado, mas tudo bem, a gente não desistiu. A gente tava no Brasil, não tem problema, perdemos dinheiro ali, foi dá um baque na gente, né? Mas a gente estava no Brasil, estava bem, tranquilo. Por isso que eu falo, às vezes as pessoas vêm para cá antes da hora, né? Às vezes quer esperar daqui. E não tem problema você vir, mas desde que você faça as coisas do jeito certo e conte com as pessoas certas. Tem que tomar muito cuidado com isso aqui. E aí a gente falou, não, vamos entrar de novo. Isso a gente pode, quando você está com o EB2 rodando, você pode vir. E veio pandemia e a gente veio porque eu era pai de um cidadão americano menor de 21 anos. Então eu podia vir aqui nos Estados Unidos passear. E na pandemia, e a gente estava vindo, você começa a olhar os Estados Unidos de outro jeito. Veio, né? Aí a gente começou a rodar, fazer viagens rodando os 10. Teve uma viagem que nós rodamos 10 estados, com um nenenzinho dentro do carro, rodando, conhecendo. Teve uma viagem nossa que a gente rodou só a Flórida para ver onde é que a gente ia morar. Enquanto isso, entramos com outro processo. 2020 foi negado o primeiro, 2020 entramos com outro. E uma vez a gente veio passear. Quando a gente veio passear aqui, a gente falou, vamos ficar mais tempo, um pouco, em 2022. Cara, com 40 dias que a gente estava aqui, a gente entrando no Parque da Peppa, 4 anos depois da minha filha nascer, o advogado liga e fala bem assim, vocês estão sentados exatamente no dia que minha filha nasceu. Minha filha nasceu 19 de abril de 2018. 19 de abril de 2022 eu estava aqui, o advogado liga e falou, vocês estão sentados? Eu falei, sim. 40 dias que eu estava aqui, a gente veio passeando e ficando, conhecendo. Conhecendo, vamos alugar um apartamento, vamos ver o que dá. E aí, então, sentado, eu falei assim, a primeira parte de vocês está aprovada, e 140 aprovado. Eu falei, pô, não acredito, aquela choradeira, né? Todo mundo sabe que passa para B2, não sei se... pô, que legal, e vambora, tudo bem, o 140 aprovado, vamos para a segunda parte, né? Que é 485 ali. Então, como eu estava aqui, na época podia fazer ajuste de status. E aí a gente fez o ajuste, deu mais 45 dias, que era 90 dias, fazia ajuste. Fiz ajuste de status, ficamos, alugamos apartamento, compramos carro e tudo mais. Fizemos ajuste, só foi ali esperar o Green Card chegar. Então, de abril a novembro, a gente não teve entrevista. A gente foi aprovado na primeira parte e 405 na entrevista a gente teve. Aí foi muito bom, foi muito legal. Todo mundo que ganha o Green Card, a primeira coisa que faz... vai no Brasil, né? Agora eu vou entrar na fila, porque quando você tem o Green Card, chega no aeroporto, tem a questão de você entrar na fila dos americanos, né? Quem tem o US Passport, e você pode entrar junto, quem tem Green Card entra junto também. Eu fiquei também por anos, cara, um dia eu vou entrar nessa fila aqui dos americanos. O dia que eu fui viajar, Lê, isso é demais. Eu cheguei, eu fiz a mesma coisa, aquele sentimento, eu vou entrar agora na fila dos americanos, e foi muito gratificante, muito cara. Bacana, cara, muito bacana isso aí. Aí fui no Brasil, eu saí do Brasil, deixei minha loja, deixei meu apartamento, deixei tudo lá. Tudo fechado. Peguei as 6 malas,
Entrei no avião e vim e vamos ver o que dá pra ver. E acaba que foi aprovado, a gente fez o ajuste, que era melhor a gente fazer o ajuste. Então eu falei, cara, fechei a loja, passei por meus funcionários, o meu apartamento vendia as coisas dentro. Foi aquele negócio de... Aí eu encerrei, quando eu saí, eu deixei toda a estrutura montada. Eu fui lá agora resolver a parte da estrutura. Eu tinha uma outra empresa também de detalhamento de carro, de limpeza, de vitrificação. Eu atendia todas as lojas prêmios da Grande Vitória, né, nessa empresa. Eu levantei essa empresa na pandemia, sou doido. Ô, Alexandre, quando você conta a tua história, é uma história que deu certo, né, cara? Você recebeu um documento oficial do governo americano no dia do aniversário da filha. Isso é 1 milhão, na verdade. 4 anos depois ela nasceu aqui, 4 anos depois nascer aqui, então depois você... de conhecer uma mulher na fila que me deu uma ideia, né? Então quando a gente escuta a tua história, até é motivadora a história. Sim. Mas, cara, nesse período de sorte, sucesso e competência que você teve, quais foram os principais pontos que a pessoa que vai ouvir você hoje, e no podcast que a gente está fazendo, ele vai pensar, cara, aquela pessoa sanguínea, né? Aquele que ele tem temperamento mais motivado, diz, eu vou fazer o mesmo. Sim. Quais seriam os pontos importantes que você possa dizer, cara, deu certo, mas atente para esse detalhe. Às vezes é cash flow, às vezes é o jeito que você vai definir o local onde morar. Se você quer vir para os Estados Unidos para aprender inglês também, então dependendo da cidade, você viajou várias cidades. Quais são os pontos, os grandes pilares, o que a gente chama as grandes pedras, né, os big rocks, que o americano fala desse momento? Cara, é muito importante essa pergunta, né? Porque a gente vê muita gente chegando, que eu sempre falo, direto eu falo aqui no meu Instagram. Hoje a gente tem um Instagram aí com 210 mil seguidores. Eu tenho um canalzinho no YouTube lá. Eu tento passar, e tem o TikTok também com 30 mil. E eu tento passar para as pessoas um pouco da experiência. E assim, Alexandre teve sorte. Não tive sorte. Foi planejamento. Perfeito. Também. Foi planejamento. Então, o que eu posso passar para as pessoas, eu sempre falo, tem que se planejar para vir. Financeiramente, psicologicamente, no casamento, em tudo, com os filhos, porque eu já vi gente voltando porque o filho teve depressão, eu já vi gente voltando porque o casamento acabou, eu já vi... Porque a pressão é muito grande quando você chega aqui. Alexandre teve sorte com o Green Card, rapidinho, 11 meses, beleza, eu tava aqui, só que ninguém sabe que eu fiquei 11 meses aqui sem trabalhar. Esses 11 meses aí, esse limbo que eu tava, desde os 140 aprovado até o 485, eu fiquei sem trabalhar. E aí? O que me segurou? Não foi sorte. Foi também que eu me programei, me planejei financeiramente. Então, eu não podia trabalhar. E eu já vi a pessoa com 140 aprovado, que trabalhou na hora que vai para o 485 ali na parte de entrevista, já tem gente voltando para o Brasil, porque descobriram que ele trabalhou nessa parte. Então, assim... É o planejamento, cara. Você tem que se planejar. Não é só uma questão de sorte. Foi uma coincidência muito legal que aconteceu na minha vida. Foi Deus mostrando, olha, você gosta dos Estados Unidos, você tem que vir. Mas não foi assim, só isso, né? Eu vim uma viagem, que eu falei, rodei 10 estados, eu rodei a Flórida inteira. Quando era só eu e minha esposa, a gente nunca imaginou morar em Orlando, por exemplo. A gente não gostava, Orlando tudo é longe, é uma cidade meio, né? Eu chamo minha rocinha, eu sou apaixonado. Apaixonado por Orlando. Eu falo que é minha rocinha, mas, cara, lá no início eu queria Miami, morei em Brickell, né? Aquele negócio. Eu fiquei quase 4 meses sem carro. Minha filha nascer aqui, só de metrô, é outra pegada. E eu falei, cara, quando eu vinha passear em Orlando, eu falei, nossa, bicho, isso aqui é uma doideira, tudo é longe. E não, pra quem tem filho, eu vi que aqui era bom, a comunidade brasileira aqui é bacana. Hoje, Orlando, a comunidade brasileira é bem... A gente já bateu um papo sobre isso. Tem muito brasileiro bom aqui, sabe? Não é aquele negócio, foge Brasil. Não, tem muito brasileiro bacana. Mas você tem que se programar para vir. Eu fiz uma viagem rodando 10 estados, eu rodei a Flórida inteira. Eu programei toda a minha chegada antes de tomar a decisão da mudança. Perfeito. Eu acho que é isso Agora, Alexandre, essa questão do planejamento, ela é maravilhosa, né? Porque quando você tem a mentalidade de planejar, o que pode dar errado acaba dando certo, porque você se planejou. Isso é incrível. E é onde eu acho que os maiores problemas dos brasileiros que estão aqui é no que diz aquele ditado, o jeitinho brasileiro. Eles querem muito dar jeitinho brasileiro. E aí é onde acontecem os grandes problemas, porque aqui na América, nos Estados Unidos, o jeitinho brasileiro não existe. Ou você faz o certo, ou você faz o certo. Não tem meio termo, né? E dentro dessa sua trajetória, já que você planejou, em algum momento você teve vontade de desistir? Aconteceu alguma coisa que você, cara, eu não sei, não quero mais, eu acho que eu vou parar, vou voltar. Conta pra gente se houve esse momento.
Cara, eu falo sendo sincero para todo mundo aqui. Acho que naqueles 9 meses, mais ou menos, que foram ali, onde eu fiquei com o meu processo aprovado até a chegada do meu green card, esse foi um período muito difícil. Porque eu fiquei sem trabalhar, gastando, né, botando lenha no negócio. E eu cheguei a pensar, se não meu documento não tivesse saído e tudo mais, se eu tivesse ali, sei lá, mais um tempo, porque levou 40 dias para ter aprovação, mas de repente se eu tivesse aqui resolvido ficar mais um tempo, eu tinha voltado. Eu tinha voltado e ia esperar meu documento do Brasil, sabe? Porque aquele período ali foi bem complicado, porque eu não podia trabalhar gastando dinheiro e você não sabe o que fazer, você com documento, agora é aquele negócio também. Depois que chegou o Green Card, tem muita gente que acha assim, eu falo bem assim, Green Card não coloca comida na mesa, né? Pronto, eu passei esses 11 meses, fui pro Brasil, quando eu voltei, e agora eu tenho um Green Card, beleza, e agora eu vou trabalhar? Com o quê? Né? Exato. Vou abrir uma empresa? Não vou? Então, assim, eu acho que eu cheguei a pensar, se não tivesse saído o documento, eu tinha voltado, como muita gente volta. Após Entendeu? o Green Card. Sim, pode falar. Continua. Uma coisa que eu falo muito para as pessoas que estão vindo hoje, eu falo assim, né? Hoje tem muita gente que tem um poder aquisitivo bacana no Brasil que está vindo. Mudou muito o tipo de imigrante. Sim. Antigamente, aquela pessoa que, pô, cara, não tô aqui, não consegui nada, vou para os Estados Unidos, vou juntar dinheiro para mandar para o Brasil, para construir alguma coisa. E hoje mudou muito o perfil. E eu tava bem no Brasil. Não vim por causa de dinheiro. Eu vim porque eu era apaixonado pelos Estados Unidos. Eu queria um futuro melhor para minha filha. Eu vi que o Brasil... Eu falei, cara, isso aqui você tá remando contra a maré, não tem jeito. E o que acontece? Eu vejo muito desse perfil vindo hoje. Só que, cara, eu falo, o cara de 30K, de 20K lá no Brasil, de 20 mil reais, hoje 30 mil reais. Se ele tá no Brasil, ele tá bem, acima da média no Brasil. Né? Até o cara de 50, só que, claro, a inflação tá engolindo esses caras, né? Não consegue. Eu fazia 2 viagens para os Estados Unidos por ano. Hoje, sei lá, um cara de 50 mil não consegue fazer isso mais. Não consegue. E aí eu falo, cara, só que se você não tiver o documento, vier para cá também, um cara de 30 conto, 20 conto no Brasil hoje, ele vem para cá, ele vai chegar aqui, um cara de 20 conto, eu dou muito exemplo, o cara às vezes é um gerente de concessionária, às vezes é um gerente de banco, ele tá sentado no ar-condicionado trabalhando. Quando ele chega aqui, se ele chegar sem um green card, sem um documento, o que ele vai fazer? Exatamente. Entende? E quando tá com o green card também, o que ele vai fazer? Porque o green card não põe comida na mesa. O que você vai fazer? Você não vai chegar aqui como gerente do Bank of America. Exato. A não ser, igual a sua história, que você já veio transferir, Sim, expatriado. expatriado e tal. Alexandre, e outra coisa que é um ponto importante, que eu queria que você comentasse daqui a pouco mais, é o histórico de crédito. Porque, cara, não é só ter dinheiro ou ter uma empresa que for teu sponsor. Se você não tem histórico de crédito nesse país, você leva 2 anos, 3 anos, principalmente para comprar as coisas básicas, que é Pra você alugar um carro, alugar um imóvel, exatamente. Eu acho que isso é também a estrutura que nós havíamos conversado no início, qual é o histórico de crédito. Você pode ter um cara de 50K no Brasil, mas sem histórico de crédito nenhum nos Estados Unidos, né? Você vai ter que chegar, Alexandre. você já tem que colocar ali, às vezes, 2 meses. Tá certo que tem alguns condomínios que estão dando um seguro e tal. Você tem que colocar 2 meses adiantado. Eu cheguei numa época, por exemplo, que não estava tendo imóvel para alugar aqui na Flórida. Agora já está começando a ter. Então, você tem que se preparar para isso. Você não tem crédito. Eu falo muito para os meus clientes, cara, a construção do crédito é importantíssima. E aí... quando eu cheguei lá atrás, eu via uma dificuldade para alugar imóvel, eu via dificuldade para se comprar um carro. Eu falei, peraí, aqui tem uma brecha de um negócio A gente que fala muito sobre isso, né? ninguém faz. Peraí que nós vamos resolver isso aqui. Eu comecei a ter ideia, mas eu com o Green Card, eu não tinha ainda a força da internet na época. Eu comecei a fazer vídeo, aprendi. Eu falei, peraí, aí deu certo, foi uma outra coisa também. Só que chegou o Green Card, eu falei, agora eu vou trabalhar. Fui trabalhar para os outros, em loja de vendedor. Eu fui ser vendedor de carro. Eu falei, pô... E a primeira, sei lá, as 2 primeiras lojas que eu fui, já fui chamado para todas as lojas. Porque tem uma coisa que tem gente que fala assim, tá lá no Brasil, vira para mim, manda mensagem, pô, Alexandre, tem vaga para mim aí, tem trabalho para mim. Eu falei, cara, primeiro, você tem que ter o work permit, tem que ter permissão de trabalho. Na teoria, na prática as pessoas trabalham, aí é de cada um assume o risco que quer. Mas beleza, eu tava com o Green Card, mas meu inglês era fraco, meu inglês é fraco, eu não tenho vergonha de falar, porque papagaio velho para aprender, meu amigo, é difícil demais. Né? O meu inglês para business é fraco. Então eu falei, caramba, não tenho um inglês perfeito, tenho o Green Card, não vou trabalhar numa Porsche da vida. Fui chamado para trabalhar na Porsche, não fui por causa do meu inglês.
Eu fui bem sincero. Eu falei, cara, meu inglês, como é que eu ia negociar com um americano? Tá certo, 30% do meu público ia ser brasileiro. Como é que eu ia negociar com um americano com inglês, vendendo uma Porsche pro cara? Não dava. E aí eu falei, cara, eu vou trabalhar de vendedor pros outros. Quando eu comecei a trabalhar de vendedor pros outros aqui, eu falei, meu, esses caras fracos, tem uma loja assim. Pô, imagina eu daqui a pouco com. Deixa eu só me ajeitar aqui. E não é desmerecendo ninguém, mas é porque aqui é terra da oportunidade, cara. Você vê pessoas assim, eu falei, caramba, aqui é terra da oportunidade. Então eu falei, caramba, meu. Comecei a trabalhar para os outros, eu falei, mas tá errado. Teve uma hora que eu falei, ó, não vou trabalhar mais para ninguém. Eu cheguei para minha esposa, minha rede social crescendo. Eu falei, não vou trabalhar mais para ninguém nos Estados Unidos. Eu vou trabalhar para mim. Mas o que você vai fazer? Eu vou fazer Uber. Vou fazer Uber, mas eu vou trabalhar para mim. E se você pegar aí, eu tô fazendo 3 anos nos Estados Unidos em março. Tá? Em março eu faço 3 anos nos Estados Unidos. Meu primeiro ano foi praticamente aquele limbo ali que eu tava. Foram 11 meses ali que eu tava. Não, 9 meses. E eu fui pro Brasil e tal. Então eu cheguei em março. Eu fui pro Brasil em dezembro, só voltei em janeiro. Beleza? Cheguei aí com o Green Card. Então eu fiquei praticamente 1 ano sem trabalhar. No meu segundo ano ali, eu trabalhei. No início do meu segundo ano, eu trabalhei para os outros, até agosto, mais ou menos. Não, foi até agosto, julho, mais ou menos, trabalhei em loja dos outros. Que aí eu falei, não trabalho mais para ninguém. E aí, em agosto, eu fiz 1 ano de carteira, eu falei, vou fazer Uber. Eu já tinha o Green Card, 1 ano de carteira, vou fazer Uber. Cara, porque eu não conformava a trabalhar para os outros. Aqui. Eu não queria abrir outro negócio também. Depois a gente vai falar mais pra frente, se tiver tempo ali. 22 minutos já. E aí... E aí, o que acontece? Eu falei, cara, eu não vou trabalhar pros outros, não. Vou fazer Uber aqui. E no Uber eu entendi um monte de coisa. O cara é empreendedor, cara. No Uber eu entendi que o Uber fazia... Ele fazia uma força para eu trabalhar para ele. Dando meta. Eu falei, não, parei. Mas eu aprendi que eu fiz alguns testes. Se eu lutasse pelo tip, eu ganhava mais dinheiro. Então eu comecei a lutar pelo tipo. Enquanto o neguinho fazia 200, eu fazia 330, 350. Eu fiz vídeo, o nego me chamou de mentiroso. Eu falei, não, cara, mas eu lutei pelo tipo. Eu entendi qual era o negócio ali. Né? Eu posso até dar curso de Uber. Em Orlando. Eu vou fazer um vídeo agora. Eu tô devendo, eu vou fazer um vídeo de Uber, uma noite de Uber. Eu sou meio agitado, né? Vai perceber. E aí eu li, entendi, e ali eu fui vendo outras oportunidades. Minha esposa revalidando a fisioterapia dela ainda, tá revalidando, porque o processo também é difícil. Eu falei, carinha, você tá revalidando ainda? Por que você não vira corretora? Aí, nisso, minha rede social crescendo, o Pavone veio e me chamou para fazer propaganda para ele. Quando ele me chamou, eu já levei minha esposa. Ela falou, tá aqui, ó. E minha esposa ficou aí quase 2 anos nessa brincadeira. Ali no limbo também, que ela não sabia, revalidando a fisioterapia dela. Aí eu falei, meu, vira corretora por enquanto. Vai lá, vai ser corretora. Cara, Pavone me chamou pra reunião, já, tá aqui sua corretora, vou fazer propaganda pra ela e ela é do seu time. Acabou. E tá até hoje lá com o Pavone. Um abraço, Pavone, se ele assistir aí. Uma história bacana dele também. E aí, cara, eu falei, caramba, Karina começou a corretagem dela por causa do Uber. Por quê? Eu carregava os americanos no meu inglês ali, que o Uber ajuda pra caramba no inglês. Galera, o melhor curso de Uber, o melhor curso de inglês é o Uber. Você tem que forçar a falar inglês ali. E ali eu comecei a conversar com os americanos, eu vi que muito americano queria morar na Flórida, o sonho era morar na Flórida, ou tava morando na Flórida há 2 anos. Eu falei, cara, o mercado de imóvel aqui é muito bom. E aí eu joguei ela pro imóvel, entende? E eu comecei a perceber, a fazer, como minha rede social estava grande, surgiu a oportunidade de fazer uma propaganda para uma Toyota lá em Miami. Eu fiz a propaganda, não vendi nenhum carro. Mas o porquê? Porque era em Miami. Eu percebi que muita gente me procurava. Eu falei, mas, pô, lá em Miami tem que levar o cara. Se eu fiz em Miami e deu certo, lembrando que eu estava fazendo Uber. Já tinha sido vendedor de carro lá atrás. Bom, estava no Brasil, 18 anos de experiência. Aqui, trabalhei, sei lá, 5 meses, não sei agora o número certo. Fiz uma propaganda. Eu falei que de carro eu sei falar, meu amigo. Se você jogar aqui de carro, eu não sou o especialista. Nossa, o camarada sabe quantos cavalos tem todos os carros. Não, mas eu entendo um pouquinho de mercado de carro. 18 anos de experiência, Honda, Toyota, trabalhei como supervisor de venda, gerente. Então, eu falei, pô. E ali eu falei, meu, peraí, se eu fiz a propaganda lá, explodiu e a galera quer, eu vou fazer em Orlando. E fiz em Orlando um vídeo do Dodge, que bateu mais de 1 milhão de visualização, um monte de gente querendo comprar o Dodge. Agora é fácil. Comecei a trabalhar com as concessionárias.
Lembra que eu te falei que falei, porra, ninguém sabe comprar carro aqui, ninguém sabe alugar apartamento aqui quando chega. A Karina, corretora, eu começando a trabalhar com carro, falei, agora é só pesquisar os bancos, porque aqueles caras fracos eram dono de loja, mas peraí que eu vou fazer diferente. É só pesquisar os bancos. Eu já tenho as concessionárias de 0 km já parceira minha, e agora eu preciso de colocar alguma loja boa no meu Instagram. E aí que é o problema de colocar uma loja boa aqui em Orlando. Você tem, sei lá, 150 dealers brasileiros, e eu conto em uma mão aqui que presta. Agora eu tenho que colocar uma. E aí que surgiu a minha parceria com a SP Casa em março do ano passado. Vai fazer um ano que eu tenho parceria com eles. Então, de setembro de 2023 até mais ou menos março de 2024, eu fiquei ali no Uber e começando a fazer meus vídeos, e os vídeos entregando mais e mais e mais. Aí que eu comecei a fazer as parcerias com as lojas de 0 km, fiz a parceria com a SP e hoje virou esse sucesso aí. A gente vende... Dezembro eu vendi 46 carros. Dezembro, Uau. 46. Dezembro eu vendi 46 carros. Belo número. Janeiro eu fiquei no Brasil, vendi acho que 22 carros, entre zero e usado, né? E esse mês aí, eu acho que eu bato uns 35, vamos ver que o mês só acaba sexta-feira, né? Tem tempo ainda, né? Tem tempo ainda. E aí a Karina também entendeu o ano passado, eu falei, pá, existe uma brecha aí para aluguel. Eu falei, vai porque você é uma corretora nova, ninguém te conhece, vai para aluguel. E o vídeo eu sei fazer, relaxa que o vídeo eu sei fazer. Cara, fiz o primeiro vídeo, bateu lá 60 mil visualizações, 70 mil visualizações, lead pra caramba pra ela. A Karina virou uma referência de aluguel em Orlando. E eu de carro. A gente chegou a receber família com Mickey, cara. Eu cheguei a contratar um Mickey. Pô, que legal. Aí eu sou louco, Legal. eu sou maluco. Não, isso aí marketing. Você Não, atende o marketing. cliente, você vê o que o cliente gosta. Eu vejo o cliente. Cara, imagina você chegar em Orlando, você tá com tudo organizado, uma pessoa já organizou seu carro, sua casa. Você vai chegar aqui para morar já com tudo organizado e ainda ser recebido pelo Mickey. É Eu falei, maravilhoso. pô, foi do caramba. Muito bom. Foi muito legal. Agora, então, analisando a sua história, quando você chega aqui e você recebe o Green Card e retorna para o Brasil, nessa sua volta, você ainda não tem a vida do rei das Outlander e o príncipe das Escalade, né? Você começou, então, bem lá embaixo. Bem lá embaixo. Qual a dica que você dá para quem está te assistindo agora, que está com o pensamento, não, eu quero ir para lá, eu quero tentar uma oportunidade nova, ou melhor, para alguém que está aqui já e não chegou ainda no seu patamar? Cara, claro que isso depende muito vamos dizer aí, da situação, eu digo, financeira de cada um, né? Tem gente que chega aqui e fala, cara, você quer voltar pro Brasil com 10 milhões de dólares? Vem com 20. Entendeu? Porque então depende muito de cada um, né? Tem aquele cara que vem lutar pela vida, tem aquele cara que tinha uma vida estável no Brasil e ele vai chegar aqui, o dinheiro dele não é nada, né? E tem aquele cara que vem com muito dinheiro, que vive com o dinheiro do Brasil, tá tranquilo. E aí foi até uma brincadeira que eu fiz de começar a comparar. Se eu vender no Brasil, eu compro igual nos Estados Unidos, cara, um Corolla, se você tem um Corolla no Brasil, que é a maioria, um monte de gente que tá vindo hoje tem um Corolla lá na garagem, ele não compra outro Corolla aqui, irmão. Ele não compra outro Corolla aqui nos Estados Unidos. Então, que ele chegar aqui e fizer a conversão, ele vai ver que o Corolla aqui custa a mesma coisa. E eu vi um monte de vídeo de nego falando que tudo era barato. Então, assim, um conselho que eu dou para as pessoas, né? O Alexandre lá, que começou de baixo e tudo mais, cara, começa de baixo aqui. Calça a sandalinha da humildade. Não é que eu sou contra aquele negócio que as pessoas falam assim, você aqui não é ninguém, você começou do zero, você é um recém-nascido. Não, seu crédito é novo, você está começando um novo país, mas, cara, você tem uma história por trás, você tem bagagem. Eu falo bem assim, tem muita gente que reclama hoje dos Estados Unidos. Eu bato muito nisso aí. Eu falo, não, você não pode reclamar dos Estados Unidos. Tem gente que não deu certo no Brasil, não vai dar certo nos Estados Unidos, não vai dar certo no Japão, não vai dar certo em lugar nenhum. O problema está na pessoa. Entende? Então, agora, também tem uma coisa, não é porque você era um gerente de banco no Brasil e, pô, tava ali no meio da Hard Society e tal, e pá, que você vai chegar aqui, você tem que calçar a sandália da humildade. Então, você tem que ver para qual caminho que você vai. Eu não quis ir para obra, eu não quis ir para... Mas eu cheguei a lavar carro, cara. Eu cheguei a passar a mão. Eu tinha uma empresa de detalhamento, lembra que eu te falei? Quando eu tinha empresa de detalhamento, eu já estava com visão nos Estados Unidos. Eu fiz todos os cursos de polimento. E um belo dia, um americano virou pra mim, cara, eu tô precisando de polir meu carro. Eu falei, eu vou polir na sua casa. Eu saí da casa do americano, poli 2 carros dele com $800 no bolso em um dia. Uau. Entende? Então, mas, pô, foi cansativo. Eu não queria aquilo pra mim, pra ficar ali pesado. Eu já tô com 44 anos, ficar ali com a máquina de polir. Não foi fácil, mas se tivesse de pegar, eu ia. Não tem problema. Agora, tem gente que chega aqui que era gerente de concessionário e não quer pra uma obra, não quer pra lavar um carro.
Ele não vai chegar aqui como gerente da Toyota ali da Central Florida. Não vai. Então, calça a sandália da humildade, é um passo para trás para dar um salto para frente. Então, aceita o processo. Né? Isso que eu falo. Aceita o processo. E quem vem com muito dinheiro também, muito cuidado. Que aqui tá cheio de gênio sem lâmpada, meu amigo. Aqui tá cheio de gente para te vender a empresa da caminhonete, uma loja de carro, a locadora, sabe? Aqui tá cheio de gente assim pra doido. O cara chega aqui e falou que não, eu tô com 1 milhão para investir. Ah, meu amigo, esse aí vai tomar um golpe na certa. Exatamente. Entendeu? Você falou uma coisa, eu acho que tá engraçado, porque me remete, porque eu era uma gerente de banco. Então, tudo que você está falando aí faz sentido, muito sentido, porque quando você chega aqui, você está lá no ar-condicionado, quando você chega aqui, os Estados Unidos, ele se apresenta de formas diferentes para as pessoas diferentes. Então, para cada um de nós, os Estados Unidos se apresentou de forma diferente, né? E Claro. o planejamento realmente é Cada um muito tem sua importante. história. Exatamente. E aí eu pergunto para você, você falou de planejamento, né? Qual foi, quando você virou a chave, qual foi o planejamento que você fez? Você falou que já estava pensando no polimento, etc. Mas, detalhadamente, qual foi o planejamento que você fez quando você decidiu vir para os Estados Unidos? O planejamento que eu fiz, cara, foi como eu iria me sustentar aqui sem trabalhar, porque eu ainda não podia trabalhar, caso, né, igual foi aprovado, como eu iria me sustentar. Minha loja estava rodando ainda, só que o meu negócio totalmente era network, porque eu estava sempre dentro da BMW, da Audi. Lembra que eu tinha um estúdio de detalhamento que eu atendia as lojas Prêmio de Vitória. Ali eu estava fazendo o polimento do carro ali, com o meu funcionário fazendo lá. E eu já estava postando a foto do carro e vendendo o carro das próprias concessionárias. Então, tudo meu sempre foi estratégia, cara. Você tem que ter estratégia aí. E aí, cara, o meu planejamento foi o seguinte: como é que eu iria me sustentar aqui todo esse tempo, né? Sem trabalhar. Então, fiz um planejamento ali de quanto eu tinha de grana, o que eu podia fazer. E eu vou falar para vocês, tá? Extrapolou. Quando eu vi, eu falei, meu dia estava acabando. Meu dia estava derretendo. Aí teve um amigo meu que falou, Alexandre, você já gastou não sei quantos $1.000 em um ano. Eu falei, não gastei. Eu falei, cara, quando eu vi, gastei. E aí que foi, a minha virada de chave foi o seguinte, porra, meu dia estava derretendo. Eu não queria abrir empresa, porque eu me achava novo aqui nos Estados Unidos ainda. E eu não sabia o que ia virar meu Instagram, que hoje tem muita gente que fala que você não abre uma loja. Cara, não sei se vale a pena abrir uma loja, porque eu tenho um Instagram muito forte e eu consigo sobreviver daqui. Poderia ganhar mais dinheiro? Poderia, mas também eu ia perder a liberdade, então vem isso. Então, assim, quando eu vi, cara, que meu dia estava derretendo, eu comprei minha casa. Eu falei, peraí, eu tenho dinheiro para dar entrada na casa. Eu falei, do pior aqui. Eu saí para alugar, eu morei 1 ano no apartamento, quase 1 ano. E quando eu comecei a procurar algum lugar para alugar, eu tava vendo casas de $3.000 aluguel. O aluguel na época ainda tava bem alto, tava bem disputado. E aí eu falei, peraí, se eu pagar $3.000 de aluguel, eu posso pagar quanto é que eu mortgage. Já tanto, eu tenho dinheiro para entrada? Tenho. Eu puxei o meu dinheiro do Brasil, eu falei, vou investir em dólar. É o que eu falo hoje, brinco com a galera, dolariza seu patrimônio, meu amigo. Então, foi uma jogada de mestre ali para mim, porque eu desde a entrada na minha casa, paguei $1, sei lá, de 4,70 na época, 4,80 na época, porque você vai também ter a variação e tal. Eu dei entrada na casa, minha casa valorizou. Hoje eu pago menos de mortgage do que seria de aluguel. Então ali, pronto, a casa, e eu falei, Karina, eu tava no Uber na época. Eu falei, Karina, com o dinheiro do Uber, eu consigo sustentar a casa, relaxa. Eu tava indo pro Uber ainda. Eu falei, relaxa que com o dinheiro do Uber, e se você fizer entrega, a gente consegue sustentar nosso aluguel, nosso mortgage. Então, vamos embora comprar a casa, porque o nosso dia está derretendo. E também tem uma coisa, quando você tem dinheiro, você está mais acomodado. Então, meu amigo, aí foi. E outra coisa, aí vem o lado também, se você vem sem dinheiro, você não tem tempo para pensar. E aí você tem que aceitar qualquer coisa. Então, essa estratégia aí que você tem que... cada um tem sua história. Mas a minha estratégia foi essa. Eu falei, cara, eu tenho que ter uma grana para me segurar um tempo. E é o que eu aconselho para todo mundo. Tem uma grana para segurar um tempo, senão você tem que aceitar qualquer coisa. Aí você tem que aceitar aquele emprego de $150 na obra que o camarada vai e não te paga, né? Que tem um monte de gente, você sabe aí dessas histórias. Você tem que aceitar qualquer coisa, que você tá ali, seu filho tá em casa, você tem que pagar o aluguel, a prestação do carro. Então eu falei, peraí, tem que se programar. E aí eu falei, eu já tinha o green card, eu falei, eu consigo pagar o mortgage, vamos dar entrada na casa. Então, eu acho que o planejamento, cara, faz total diferença aqui, que te deixa mais tranquilo. Ale, quando você fala em planejamento, a gente vê em Orlando, eu já falei em outros episódios também, o que me chamou a atenção quando eu vim da Carolina do Norte para Flórida é a comunidade brasileira em Orlando. Quando você pega a Raleigh, onde eu morei, tinha 10 mil brasileiros. Cara,
Aqui nós estamos falando de 300 mil oficialmente, provavelmente é mais. Então, quando a gente pensa em planejamento, não é somente planejamento financeiro, é importante, mas não é somente... Eu queria que tu falasse um pouquinho também da língua. As pessoas perdem muito a oportunidade porque tendem a ficar um pouco na bolha brasileira, né? E a bolha brasileira chega um momento que satura, né? Então, eu acho que dentro desse planejamento, buscar... Eu sei que a gente, depois de uma certa idade, é difícil a gente aprender a língua inglesa, mas, cara, eu acho que vale a pena o esforço. Sim, sim, sem dúvida. Estou estudando inglês, mas não é fácil. Não é fácil, ainda mais que a gente convive com brasileiro. Lembra que eu te falei que a melhor escola de inglês para mim foi o Uber. Ali meu inglês estava deslanchando, mas, pô, às vezes eu tenho até vontade de voltar pro Uber só para aprender inglês, só para falar inglês. E o tip maior é do americano, na época do Uber ou dos brasileiros? Americano sempre, nossa, sai. Depois eu dou uma aula de Uber. Um dia a gente pode marcar um podcast aqui, que eu dou uma aula pra galera que estiver interessada aí. O meu vídeo de Uber no YouTube foi o que mais bombou. Todo mundo é curioso pra isso. É curioso. A gente marca porque eu tenho as estratégias que é bem legal. Mas, assim, isso que você falou é verdade, perde a oportunidade. Mas, ao mesmo tempo, isso que você falou foi eu rodando de Uber, pensando, pô, batendo o volante ali de noite, quantas vezes eu pensei. Eu dirigia muito de madrugada, mas o tempo inteiro pensando e avaliando todos os cenários, né? E eu vi que faltava alguém para vender carro honestamente em Orlando para brasileiro. Cara, hoje eu falei, você tem 5 lojas. Você conta em uma mão as lojas que prestam em Orlando. Todas as lojas sempre venderam carro velho para brasileiro. Todas as lojas, se você chegar aqui em Orlando, as lojas vão te oferecer carro com 90 mil milhas. Ai, tá abaixo de 100 mil milhas. Mas, porra, mas você andou 10 mil milhas, o carro passou de 100. Financiado até o talo. Então, todos os carros hoje de cabeça para baixo, que a gente fala upside down no financiamento. Não que os carros que eu vendo também, às vezes, não vai estar. Vai estar também, mas você pegou carro novo. Então, assim, pô, você pegou um carro de 100 mil milhas. E aí eu falei, caramba, peraí, ninguém vende carro novo pro pessoal, dá para vender, vamos lá, vamos fazer acordo com o banco, vamos correr atrás de banco, tal. Igual você falou agora, a gente, né, chegou a bater um papo antes. Você tem 10 anos nos Estados Unidos, eu ouço muito aqui, um monte de hater, eu tenho 20 anos nos Estados Unidos, isso não existe. Eu falei, cara, você tem 20 anos nos Estados Unidos, você não sabe nada dos Estados Unidos, velho. Seja humilde, aprende com os mais novos. Eu também sou humilde, aprendo com os mais velhos. Mas, porra, eu tenho hoje taxa de 10,5% ao ano para um recém-chegado. Isso é bom, porque quando eu cheguei eu tive que pagar seguro na parcela do meu financiamento porque não tinha histórico de crédito. Eu consigo uma taxa de 10,5% ao ano para recém-chegado. Como é que é, Alexandre? Não, mas peraí, você tem que comprar comigo para saber. Tá certo. Você paga, eu vou ganhar minha comissão e pronto, acabou. Eu não cobro nada a mais para isso. Nada, não tem a consultoria, nada. Eu ganho minha comissão da loja. Tem gente que quer ir direto, atravessar, mas eu sei quando o cara atravessa. Eu tenho uma polêmica aqui, então. Cara, quando a gente compra um carro... Mas uma boa polêmica, pessoal, não se assustem. Quando a gente compra um carro, o vendedor te leva, depois que você está quase finalizando, ele te leva lá para aquela salinha do gerente financeiro. E ele discorre todo o contrato e também alguns seguros. Às vezes eu chegava e falava, cara, esse carro vai ficar na garagem. Eu até falava, não vou rodar muito. Porque eles tendem a te oferecer vários seguros contra o para-brisa, seguro do pneu. E ali eu vejo que eles ganham também uma certa porcentagem. Isso é coisa do passado ou ainda existe? Existe muito. Isso é uma cultura das lojas de americano que as lojas de brasileiro pegaram também. Isso não é roubo do brasileiro, não é roubo do americano. É onde as lojas ganham dinheiro. Mas... Por isso que lembra que eu falei que tem gente que vai direto? Eu faço uma propaganda aqui e o camarada vai lá direto. Não fala comigo. Ele se estrepa. Porque o meu cliente, quando ele vai para o financista, eu informo ele o que ele tem que fazer. Pronto, eu vou ganhar minha comissão. Eu sou intermediário entre a loja e o cliente. Eu sei o que vai ser oferecido lá dentro e vou falar para ele. Não faz assim, não faz assado e pronto, acabou. Teve uma vez um cliente meu que foi direto, eu comprei o carro lá. Eu falei, beleza, seu financiamento. Eu falei, olha aqui, você podia ter economizado $4 mil se tivesse me avisado. Eu não ganho, você não vai pagar mais no carro porque não avisou. A minha comissão já está dentro do carro. É merreca, gente, o que eu ganho. Entendeu? Eu não ganho, mas eu ganho no volume, pronto. E os caras não colocam a mais porque tá me pagando a comissão. Então, assim, o meu cliente, eu informo o que ele deve fazer na hora do financista. Perfeito. E o cara que tá chegando aqui, sábado mesmo eu tive um cara que me ligou, sábado, 8 horas da noite, eu tava no evento, eu tava trabalhando. Pô, cheguei aqui, irmão. Esses caras falam, irmão, não sei o quê, cheguei aqui. Eu falo, beleza, cara, pô, vem aqui, tô com a promoção aqui. E é só até hoje. Quando eu falo, vocês sabem, moram nos Estados Unidos mais tempo,
Quando eu fui comprar os móveis da minha casa no Black Friday, era até sábado à noite, era até no dia à noite ali do Black Friday. No outro dia o cara já tava arrancando os panfletos. Eu falei, até hoje, ele falou, pô, mas eu cheguei aqui, eu tenho tanto... Já falei, vem pra cá correndo, que eu vou te atender. Ah, eu sou vendedor também. Eu falei, então tá bom. Não precisa de vir, não. Desliguei o telefone com ele. Aí eu falei, o cara chegou do Brasil ontem, acha que sabe tudo, tá achando que eu tô com papo de vendedor pra cima dele, então vai. E aí o que acontece? Perdeu a oportunidade. A gente tava dando 10% de entrada, olha só, hein? 10% de entrada para quem tinha 3 meses de conta e 20% de entrada para quem tinha 10, para quem tinha acabado de chegar na Outlander 0 km. Eu tive cliente meu que acabou de chegar, com uma semana saiu com uma Outlander zerada, com 6 mil dólares de entrada, com 10 anos de garantia. Ah, o carro vai ficar upside down? Vai, mas o carro é zero, tem 10 anos de garantia, de fábrica. Sim. Então, assim, quando eu lanço uma promoção, essa foi uma promoção do banco, é todo dia que tem? Não. Quando eu lanço uma promoção, igual quando eu faço... Hoje eu faço uns eventos aí dentro da Toyota, dentro da Mitsubishi, tem outros concessionários me chamando. Quando eu vou para reunião com a concessionária, com o meu inglês, imagina, sempre tem um tradutor lá. Quando eu vou para uma reunião, eu falo o que vocês têm para apresentar para o meu cliente. Quando eu vou soltar o vídeo, eu falo, cara, eu preciso de alguma coisa boa. Ah, nós vamos ter 10% de entrada, ou vamos ter uma taxa zero de entrada com taxa zero, 60 vezes sem juros. Para quem já tem o credit score, claro, que esse ainda é por recém-chegado. Então, cada perfil de cliente eu tenho uma promoção. E eu preciso que eles me falem o que é. Outro dia eu vendi uma Pacífica para um cliente meu, 0 km com 15 mil dólares de desconto. Porque o cara mandou para mim, ó, tô com 15 mil dólares de desconto nesse V-Number aqui. Eu falei, beleza, eu já tenho um cliente. Pum, pum, na hora. Então, assim, quando o cara vai pro financista, eu auxilio ele. Quando lá na SP, que hoje eu tenho a parceria, o que a gente fez? Os meus clientes, a loja hoje tem essa cultura também, é que as lojas não sabem vender carro para brasileiro. Eu sei vender carro para brasileiro. Tem 18 anos que eu mexo com carro. Eu sei como é que o brasileiro gosta de carro. Ah, que você tá chegando nos Estados Unidos, não liga para carro. Não, o brasileiro gosta de carro. O brasileiro é apaixonado por carro. E aqui então, é brasileiro... a Disneyland. Estados Unidos é a Disneyland do carro, né? É acessível, né? Americano, o carro não é patrimônio, beleza. Mas o brasileiro chegou com a cabeça do Brasil, irmão. Não adianta que você vai querer mudar, não. Entende? Para ele, o carro continua sendo patrimônio. Ele quer andar de carro novinho, ele gosta de lavar o carro no final de semana. E muitos americanos gostam também de carro, são apaixonados por carro. Sim. Então, assim, eu sei vender carro para brasileiro. Eu entendi como é que se vende carro para brasileiro aqui. E pronto, aí virou só foi encaixar isso aí. Essa festa aqui aí, que são... Quantos seguidores você tem no Instagram? Mais de 100 mil? Eu tenho 210 mil 210 mil seguidores. Só nessa brincadeira aí. Muitos brasileiros do Brasil ou a maioria hoje nos Estados Unidos? 75% do meu público está no Brasil. No Brasil. E vendo como funciona o mercado americano. Porque todo mundo, antes de mudar, está vendo tudo que está acontecendo aqui, né? Daqui a pouco o podcast vai estar estourado e todo mundo vai estar vendo o podcast, as histórias e tudo mais. Então tá todo mundo de olho lá o que está acontecendo aqui. E aí no carro hoje, eu acho que eu sou a maior referência para brasileiro aqui, sou eu. Excelente. Alexandre, uma dúvida que eu acredito que quem está em casa também tenha. Quando você fala recém-chegado, o cara consegue com passaporte de turista? Passaporte de turista, uma conta no banco. Ele vai chegar aqui, conta no banco. Banco aqui? Chip de telefone, aqui. Mas eu faço o seguinte, então online. Eu entrego o carro pro cliente no aeroporto. Ontem eu entreguei a Cadillac Escalade no aeroporto. Peraí. Não, vamos entender isso aqui. Você desceu do avião, vai pegar seu carro no estacionamento do aeroporto. Eu falo, o carro tá aqui, nessa aqui, pá. Já financiado o nome dele com tudo? Depois ele só vai passar para assinar lá na loja, a coisa do banco. Tá melhor do que quando eu vim. Cara, eu entrego o carro no aeroporto. Esquece. Ontem eu entreguei a Cadillac Escalade no aeroporto, eu fiz um vídeo, hoje é que dia? Terça? Sexta-feira eu entreguei uma Sportage e um Outlander no aeroporto. Agora, para aquele cliente que acredita no nosso trabalho, que bota a entrada. Tem cliente também que tá lá no Brasil, não sei quem é. Tudo bem, não tem problema. Ninguém é obrigado a acreditar em mim, né? Mas o camarada que ele já faz todo o processo certinho, ele só tem a ganhar com isso. Entrega o carro no aeroporto lá bonitinho pra ele. Ontem meu cliente desceu do avião com as malas, nem encontrei com ele. Eu nem encontro às vezes com o cliente. Sabe, o cara tá cansado de viagem e tudo mais, vai chegar lá, o carro tá cheirosinho, limpinho, pega o carro e vai embora descansar, depois passa lá e assina as coisas. Não tem problema. Incrível. Então você construiu uma história maravilhosa aqui nos Estados Unidos. Você realmente descobriu alguns segredos, como vender carro para brasileiro, fazer as coisas honestamente. Isso que o pessoal fala, né? A dor, né? A dor. A dor. Os coaches, a dor. Tinha uma dor aqui que ninguém
tinha tentado ainda. Todo mundo só queria vender aqueles carros velhos que dão muito lucro para a loja, tá, pessoal? Esses carros velhos que vocês financiam aí, 2018, com 100 mil milhas e tal, dá muito lucro para a loja. Os carros que eu vendo dão pouco lucro. Eu falo que são os carros que são mais disputados no leilão. Hoje também a gente trabalha com encomenda, então meu cliente está lá no Brasil, eu abro uma tela dessa aqui, ele está no Brasil, a gente abre a câmera com ele e ele vai escolher o carro dele no leilão, ele sentado na sala dele lá no Brasil. Bicho, e cada dia a gente está aprimorando mais o negócio é bem legal. Aí eu abro o leilão, ele escolhe o carro, encomendou o carro, deu 2 mil de sinal, arrematamos o carro, ele vai chegar lá, a gente faz toda a aprovação para ele. Claro, tem que juros, é o que eu falo para os clientes também, né? Não existe mágica. Juros mais baixos, entrada mais alta. O cara tem que dar aí 35%, 40% de entrada para conseguir uma taxa de 10,5%. Né? Entrada mais baixa, juros mais alto. Também tem isso. Não é? O cara quer dar 30% de entrada, vai pegar juros aí mais alto. Incrível. Bom, vou mudar agora um pouquinho do negócio comercial e vamos entrar mais... Nossa, o tempo está passando muito rápido. Mas vamos sair da área comercial e vamos entrar mais no histórico de vivência, né? Eu gostaria de saber, já que você é um cara que planeja muito as coisas, assim como você veio para cá e planejou essa vinda do nascimento da filha, e depois que recebeu em Green Card e trabalhou no Uber, e foi planejando a sua vida até chegar hoje em tudo isso que você está trazendo para a gente aqui. Sim. Planejamento futuro, seu, familiar, juntamente com a sua esposa, que é corretora de imóvel, o que vocês estão planejando? Vocês pretendem continuar da forma que vocês estão hoje? Ou vocês visam, de repente, uma aposentadoria e você dar uma diminuída nesse trabalho? Vocês já têm planejamento? Ou até mudar de segmento, porque você já está tão bem encaminhado que talvez você vai trazer pessoas para perto e você vai, não, vou dar uma distanciazinha, vou fazer uma outra coisa, pensar. Vou para norte, vou... Não. Não, eu sou maluco. Cara, eu tenho, vamos lá, isso que você tá falando, eu tenho 210 mil seguidores, eu respondo todos eles um por um. Eu sou louco. Você me respondeu quando eu te convidei lá. Na hora, você viu que eu respondo na hora. Geralmente não. Agora, final de semana também, sábado de tarde, domingo, aí hoje em dia eu dou uma afastada. Mas o planejamento futuro é o seguinte, cara, eu sou aí vamos lá, eu sou novo aqui nos Estados Unidos, tô começando de novo. Lembra que eu falei lá atrás que, meu dinheiro tava indo embora. Então, o que eu vejo nos Estados Unidos é muito legal, o planejamento que eu fiz e que eu aconselho as pessoas a fazerem, não é... Tem gente que gosta de planilhar tudo, eu não planilho nada, não. Eu só tenho uma estratégia e pronto, tem que dar certo. Só isso que você falou, só existe uma coisa que me para nos Estados Unidos hoje. Claro, eu tenho um green card, não sou cidadão ainda. Um green card, qualquer coisa você pode perder. Né? Sei lá, cometer um crime, eu não vou cometer crime, mas o green card você não é cidadão ainda, mas beleza. Se eu perder o meu green card, ou se uma doença, realmente, que te para, né? Agora, a questão de futuro, a gente já está mudando muita coisa. Eu estou começando um projeto ainda. Acho que o meu projeto está começando. Lembra que eu te falei que agora em março, faz 1 ano que eu tenho a parceria com a SP, tem 1 ano só que eu estou com esse projeto. Né? Eu passei pelo processo. Eu estava lá atrás, eu passei pelo processo. Todo mundo vê assim, Alexandre, hoje, eu brinco, passeando pelas ruas de Integrada, uma caminhonete zero na garagem, um carro zero na garagem e tal. Eu não sou rico milionário, eu tenho que trabalhar todo dia. Mas o projeto para o futuro, por exemplo, a Karina hoje já está largando o aluguel, não é que ela está largando, ela já tem a parceria no aluguel. Então, o aluguel ela já está deixando meio que de lado, já está começando a vir colher os frutos dos aluguéis lá de trás, vender casa para alguns clientes. Eu já estou mudando algumas estratégias também. Hoje, minha parceria com a SP está bem solidificado. Eu tenho lá as concessionárias, eu estou abrindo mais concessionárias. Então, o meu projeto é só o início. Mas está dando certo e é aquele negócio, a concorrência daqui a pouco vem aí, né? Então, a gente hoje é referência e eu sou o único que faço esse trabalho aqui. Eu não conheço ninguém que faz esse trabalho que eu faço. Mas o plano futuro, cara, eu estou no início só. Então, só mesmo caso de saúde para me parar. E é claro, aí tem aquela aposentadoria lá que a gente paga agora os planos, né? Privada e tal. Mas, cara... especialista. Vamos lá, Alexandre, você vai abrir uma loja? Não sei se eu vou abrir uma loja. Ainda o futuro a Deus pertence. Mas eu estou bem do jeito que eu estou e olhando os números de Orlando, a tendência com o novo parque da Universal, né? Para crescimento. E também o público está mais qualificado, né, Alexandre, dos brasileiros que estão vindo. Isso eu acredito que você percebeu desde a época do Uber para cá, né? Eu percebi o seguinte, por que eu comecei com esse projeto? É justamente isso. São pessoas que estão vindo já vem mais
tem muita gente vindo sem estrutura ainda, vem estruturado financeiramente, mas tem alguns que vêm sem a estrutura de documentação, de toda essa parte. Então, acho que essas pessoas têm que tomar muito cuidado. Até hoje, agora eu estava vindo no caminho, conversando com um amigo, que a gente estava falando sobre isso. Eu estou vendo muita gente chegando, indo embora, por erro de advogado ou de consultor, né? Tem muita gente aí que hoje, vende... tem gente que dá consultoria para o cara chegar nos Estados Unidos. É que você falou, você fez uma observação muito importante, né? Cada um tem uma história, não é porque a minha história deu certo desse jeito que a sua vai dar, que o outro vai dar. Não existe uma receita de bolo. Isso. Né? Então, você tem que ter o planejamento ali e você tem que fazer dar certo o seu planejamento. Então, hoje eu vejo muita gente chegando ainda sem o documento. E aí volta porque o advogado errou e deixou o cara sem status. Exato. Depois você fica sem status aqui, irmão, só um casamento mesmo para te salvar. Né? Às vezes é tudo que a pessoa juntou a vida toda, né? Tem gente vendendo apartamento para fazer um pleito migratório. E o plano de mudar para os Estados Unidos, eu falo, né? Eu tenho TDAH, pessoal. Às vezes eu vejo como uma empresa. Então, isso é muito importante. Você está vindo morar nos Estados Unidos, você está abrindo uma nova empresa. E o que faz parte dessa empresa? Qual empresa que vai ser mais saudável? A que tem mais dinheiro, a que teve mais planejamento. Essa empresa vai ser mais saudável do que o camarada que abriu uma empresa sem dinheiro, com capital de giro lá pagando juros. Então, o seu pleito migratório, você tem que colocar nisso aí. Cara, quanto é que custa um pleito migratório hoje? Não sei, vamos lá, $20 mil, $25 mil. Isso é um investimento que você vai colher lá na frente. Cara, às vezes com um ano de green card você vai pegar esse investimento de volta. $25 mil em real é muito caro, pessoal. Eu sei, mas depois que você está ganhando em dólar, $25 mil é 25 mil dinheiros. Então, é um investimento que você está fazendo nessa empresa. E aí, dentro dessa empresa, que é o plano de mudar a imigração e tal, você tem o de advogado, você tem de moradia, você tem de o que você vai trabalhar. Então, isso aqui é uma nova empresa que você está fazendo. É o que eu fiz, eu dei um passo para trás e, graças a Deus, deu certo. Podia ter dado errado, mas pelo menos se tivesse... Eu estava ali no Uber, talvez até hoje. Hoje já estava abrindo uma empresa de transfer. Cara, tem um negócio que eu queria bolar aqui, eu sou maluco. Eu falei, cara, não tem ninguém que faz um serviço de office boy brasileiro aqui. Você tem uma comunidade brasileira tão grande que dá para você trabalhar na comunidade brasileira. Tem tantos escritórios de imigração, tem tantos escritórios de contabilidade, tem tantos escritórios de imobiliários brasileiros, tem tanta coisa de seguro brasileiro. Por que você não pega um carro e distribui um cartãozinho para você levar documento? Eu fiz isso. Eu fazia isso, velho. Essa dica que você tá dando é top. E muita gente vai pegar essa dica, hein? Pô, cara, tem muita coisa. Tem muita coisa pra fazer. Todo mundo só vem pra locadora, pra limpar a casa, pra obra. Né? Faz o mesmo. Pô, eu achei um negócio que ninguém fazia. Né? E quando eu tava fazendo Uber, eu falei, peraí, mas teve um cara que me chamou pra levar um documento. Eu falei, por que você tá me chamando? Eu falei, cara, porque o Uber uma vez perdeu, o cara, sei lá, levou os documentos, ou às vezes o cara pegou outra corrida e tal, e sumiu com os documentos dele. Ele me chamou pra levar os documentos. Eu falei, peraí, tem um negócio aí, ó, distribui cartão. Tem espaço para todo mundo. Vai nascer, é aquilo que eu falei, é uma empresa que tá nascendo. Toda empresa nasce grande? Não, você vai começar, aí como é que você vai fazer seu marketing, como é que você vai fazer? Tem gente que eu já dei essa ideia, mas como é que eu faço? Eu falei, velho, se vira. Aí não, né? Aí já quer. É até bom você falar de Uber, que eu sei que dá um podcast, a sua história do Uber, mas eu queria que você falasse um pouquinho. Você falou que ia atrás do tip, né? Como é que você conseguia as tips? É por causa da sua comunicação? O que você fazia de diferente para ganhar $350 por dia? Ou mais, né, que você falou? Tem um amigo meu que ganhou $600 esses dias. Mas tem amigo ganhando 150, gente. Acho que o pessoal me chama de mentiroso. Isso depende de cada um. Cara, o Uber, ele classifica o cliente também. Assim como classifica o motorista. E aí tem gente que fala, que é preconceito. Eu falei, meu amigo, eu saía de casa para ganhar dinheiro, não fazer caridade. Então, se você ficar na rua igual cachorro louco, você vai pegar um monte de trabalhador. Chapeiro do McDonald's, o cara que trabalha ali na limpeza do hotel e tudo mais. Cara, esse cara, porque você sabe que a Orlando não tem transporte público. E é normal essas pessoas andarem de Uber aqui. Eu falei, mas peraí, esses caras não dão tip. Eu não vou ficar aqui, eu não tô aqui pra carregar eles, não. Eu vou correr atrás do tip. Não, isso aí, pô, já do meu vídeo. Não tá errado, eu não tô aqui pra fazer caridade, não. Não, tá certo. Estamos falando de 18%, 20% de tip, cara. Isso aí visão, Quem dá mais tip? Turista.
Pra onde que eu ia? Aeroporto, Disney, aeroporto. Aí, pô, aí tinha hora, né? Eu rodava muito de madrugada. Então eu pegava de 5 da tarde até 5 da manhã. 5 da tarde até 1 da manhã, cliente de aeroporto pra Disney, aeroporto Disney. Depois eu começava a rodar dentro ali de Kissimmee, Davenport e Disney, levar nego que tava nas casas de vacation ou então nos hotéis da Disney pro aeroporto. Turista. Entende? Então o turista dá tip. O turista passeando, cara. Cara, o melhor tip que tinha era aeroporto Cabo Canaveral, por causa dos navios. Pô, descia aqueles americanão, rednecks brancão lá, com o pescoço Lá do vermelho. meio oeste, né? Lá, Todo mundo fala que lá os de caras... Indiana. Os caras falam que são preconceituosos com a gente, que não sei o quê, que não gostam eles não gostam de imigrante. Nossa, os que mais davam tip, cara. O tip deles era bom demais. Era vintão, trintão. Eu já ganhei $100 de tip uma vez, numa viagem de $50. Legal. Uau. Eu peguei a dona da... Olha o network orgânico, legal. Depois eu botei minha esposa para conversar com eles. A dona daquela fazenda em Dave, acho que tem um ônibus com um Big Food na frente, que tem negócio de colheita de morango, vocês já passaram na frente. Eu levei a dona daquela fazenda na sede dela. As filhas dela estavam meio bebinha, aí ela colocou... eu peguei elas no aeroporto, no meio, quando eu tava indo, ela... botou uma parada, eu odiava que botava parada. Eu falei, pô, mas deixa eu ver aqui o cliente quem é, né? Na hora que eu vi uma mulher vindo com 2 meninas, eu falei, cara, essa aí tem cara de americana, tem dinheiro. Aí vamos lá, vamos pegar ela, não tem problema não. Na hora que ela chegou, entrou no carro, fui levar a primeira filha, as filhas estavam meio bebinha. Eu senti que elas estavam falando... Ainda bem que estavam pedindo Uber, então, né? Tá tudo certo. Não, elas tinham chegado no aeroporto, elas beberam dentro do avião. Às vezes fica 3 horas esperando, né, cara? Aí, cara, cheguei lá... Peguei elas, botaram a parada, pô, Winter Park a parada. Deixei uma. E a menina, a outra, que tava junto com a mãe, ficou na frente e as 2 filhas atrás. Saiu com a irmã para levar a irmã dentro do apartamento. Quando a menina tava levando, a senhora pegou e me deu $100 para você cuidar das minhas filhas. Beleza? Pra você cuidar das minhas filhas. E me deu $100. Aí eu peguei, a outra voltou, que a outra morava com ela, levei lá pra fazenda. Na hora que eu cheguei na fazenda, nem desci pra tirar as balas. Um monte de pastor alemão. Aí elas pegaram, tiraram a mala lá, Muito $100 de E o tiro. engraçado é que as pessoas aceita a corrida. Você foi contra a maré e você ia pelo cliente, não pela corrida. Então a pessoa printa o olho assim, nossa, uma corrida de $20, nem olha o cliente. Aí você não. Eu olhava a nota do cliente. Cara. Aí veio a probabilidade. Eu fiz testes, né? Poxa, eu tô dando de graça. Eu só falo de graça. Exclusivo aqui pro podcast. Vamos lá. pode pro nosso falar. Eu fazia testes com a galera. Eu comecei a fazer teste. Teve uma vez que eu fiz 11 viagens, das 11, 9 eu ganhei tip. Então eu comecei... Claro que não é todo dia não, tá, pessoal? Você vai sair... É igual você abrir uma loja. Nem todo dia entra, né, 20 clientes. Mas eu vi que a probabilidade de eu ganhar tip com esse pessoal era muito maior. Porque eu fiz teste na rua e não ganhava tip. Né? Agora lá eu ganhava tip. Então foi só Às você vezes trabalhava menos, né? E ganhava. Assim, eu trabalhava igual, mas ganhava mais, né? Eu trabalhava 12 horas lá. E aí tem a questão do carro elétrico. A gente já fez isso tudo com carro elétrico. Eu com o meu carro a combustão, meu amigo com carro elétrico. O tempo que ele ficava parado abastecendo, eu estava rodando. E o combustível representava 10% do meu faturamento, de custo. Enquanto o carro elétrico ele estava parado, então ele fez, sei lá, 220, eu fiz 290. 10%, eu gastei 29 de gasolina. Então, eu fiz alguns testes também, né? Legal. Então, o Uber foi uma escola pra mim, e fomos aprendendo e vamos embora. E hoje, eu vou fazer um videozinho pra galera. Ô, Alexandre, 2 perguntas bem rápidas. Primeiro de tudo, você já dirigiu um carro elétrico? E segunda pergunta, quando a gente olha o que está acontecendo com o mundo hoje, com os carros, você acredita que nos próximos anos o carro elétrico vai dominar o carro a combustão? A galera que me segue sabe. Carro elétrico é bom pra você comprar pão na esquina e levar o filho pra escola. Ó, é um patinete de 4 rodas. Brincadeira, pessoal. Ele vai me bater aqui, que tem Tesla, que eu sei. Olha só. Eu tenho os dois, eu tenho Tesla e tenho... uma combustão, eu tô na fase da experimentação. Beleza, então, normal. Eu quero perguntar pro especialista. Eu acho que todo mundo tem que ter... Assim, cada um tem a sua opinião. A minha opinião do carro elétrico é o seguinte. Eu acho que você deve ter um carro elétrico em casa e um carro a combustão. Né? O carro elétrico ali pro dia a dia é muito bom. Pô, tô vindo da minha casa pro podcast, tô levar minha filha na escola, comprar um pão, não sei o quê, blá. As distâncias dentro da cidade, o uso urbano do carro elétrico é muito legal. Agora, já na estrada, eu não gosto.
Você vai pra Miami, você tem que parar pra abastecer, você fica parado ali que não dá agonia. Imagina, eu agitado, parado, abastecendo um carro elétrico. Eu gasto 5 minutos pra botar gasolina no carro enquanto o cara tá ali parado. Então, o carro elétrico, eu acho que não vai substituir nunca o carro a gasolina. Aí vem a questão do híbrido, o híbrido plug-in, eu acho que é bacana. A BYD, eu fui no Brasil, a BYD deixou um carro comigo. Hoje já tem patrocínios aí, às vezes a gente já tá chique. E aí, eu peguei um carro híbrido plug-in deles, até aprendi a andar com o carro, pra você recarregar melhor, você usa o módulo esporte e tal. Mas eu não acredito que o carro elétrico não vai substituir o carro a combustão. Completamente não, Não, né? eu acho que não. E as marcas já estão vendo isso. Sim. Já estão voltando atrás. E outra coisa, o carro elétrico, você pegou seu carro no leasing, né? Porque o elétrico, né, se não Valoriza pegar no muito. leasing, Desvaloriza perde muito. Aqui dinheiro. nos Estados Unidos e no Brasil. Então, nunca compre um carro elétrico financiado. O carro elétrico tem que ser no leasing. Porque a tecnologia muda muito também, né, Alexandre? Muda 3 muito. anos, Imagina, né? o iPhone... nós estamos no 16 já, até perdi as contas. Porra, o 13 já não atualiza mais. O carro elétrico também, a bateria fica para trás em 3 anos. A tecnologia anda muito rápido. Então, isso aí também, eu acho que o carro elétrico, ele deixa a desejar. Entendeu? E você sabe que os americanos também, eles... 50% dos americanos que compraram o carro elétrico não trocaram por outro carro elétrico. Você sabe disso, né? Existe uma pesquisa. Eu acho que o americano ele é bem conservador. O meu vizinho mesmo, ele troca óleo dentro de casa e o carro elétrico você tem que levar, é cheio de... Eles adoram os V8, os V6, eles amam aquilo ali. Tanto é que tem uns... Agora a Ram melhorou o motor e tal, mas os motores são, sei lá, da década de 70, só foi melhorando alguma coisinha, mas são os V8, os V6. O americano gosta disso. Mas eu acho que o carro elétrico... depende, divide opiniões. Mas é isso, cara. Fala. Bom, incrível. Hoje nós estamos aí com o Alexandre aqui na mesa e nós, cara, é muita matéria. Eu tenho certeza que nesse momento tem advogados, médicos, engenheiros, arquitetos, uma galera grande aí assistindo e se inspirando em tudo que está sendo mencionado aqui. E agora nós estamos caminhando para o final. Nós temos algumas perguntas para te fazer. E aí a gente quer aquele bate-pronto. A gente faz uma pergunta e você responde para a gente. Vou começar com a minha companheira Isa. Pode fazer a pergunta para ele, Isa? Agora... É tranquilo. Agora, pra mim, contar história é muito fácil, cara. Contar história... A sabatina começa agora, né? agora ela vem. Se você pudesse almoçar com uma pessoa, viva ou não, com quem seria e qual conselho você pediria? Putz. Qual conselho eu pediria pra uma pessoa, viva ou não? Rapaz, que bate agora... Se você pudesse trazer para almoçar com você. Qual conselho eu iria pedir pra essa pessoa? Quem é e qual conselho? Quem é e qual conselho? Caramba, você tá vendo? Eu sou ruim disso aí. Deixa eu pensar aqui, cara. Um conselho pra almoçar com uma pessoa. É que eu não tenho um fã assim, lá já tenho. Encontrou lá no fundo da memória. Ayrton Senna, pronto. Muito bom. É um cara que eu me inspiro bastante, né? Se você ver. É porque eu sou meio TDAH, às vezes faz a gente esquecer. Mas Ayrton Senna, eu acho que um cara fora da curva, né? Ele é um cara inspirador. E eu era fã desde criança. E o conselho que eu pedi era pra ele, cara. Qual o conselho? Como ter tanta consistência, igual ele tinha ali, né, no treino e tudo mais. Acho que é uma coisa que às vezes a gente peca, né? Eu mesmo sou um cara que vim pra cá hoje, larguei a academia e não consigo voltar. Eu acho que você tem que ter um pouco da sua rotina ali. Eu sou meio... Isso aí eu sou meio zoado. Sou bem procrastinador. Mas eu acho que é Ayrton Senna e é isso. Acho que eu ia pedir esse conselho pra ele. Ale. Alexandre, o que você sabe hoje que gostaria de ter aprendido antes? O que eu sei hoje que eu gostaria de ter aprendido antes? Rapaz, ter vindo para os Estados Unidos antes. Cara, o que eu sei hoje, gostaria de ter aprendido antes, mas realmente acho que eu me arrependo um pouco de não ter saído mais novo, sabe, do Brasil. Mas também, por outro lado, o Brasil deu muita bagagem. Então, é aquele negócio, o brasileiro que se deu... Quem se deu bem no Brasil, cara, vai estar bem em qualquer lugar do mundo. Tá? É só você ter paciência, ter humildade, né? Não é porque o camarada se deu bem lá no Brasil, paciência, humildade, mas eu acho que ter vindo antes. Meu irmão mesmo saiu mais cedo do Brasil e eu era um cara que eu criticava muito.
Falei, cara, mas você vai pra lá, não sei o quê. Meu irmão hoje tem uma vida muito tranquila na Austrália também. Inglês fluente pô, lá atrás, de repente, meu inglês hoje estava muito melhor. E eu acho que eu estava em um outro patamar aqui nos Estados Unidos, com um inglês melhor. Com a garra que eu tenho, meu amigo, esquece. Perfeito. Minha vez. Qual foi o melhor conselho que você já teve e como que ele mudou a sua vida? Impactou. O melhor conselho que eu já tive foi de um grande empresário capixaba, sentado na mesa com ele, na casa dele. E ele tinha um deck com um barco de 90 pés, um heliponto na casa dele. É um barato. O camarada, ele virou para mim uma vez, a gente sentado lá, ele falou, cara, toda vez que alguém trouxer algum negócio para você, veja sempre o lado ruim do negócio primeiro. Depois o lado bom. Ou seja, muita gente fala aquilo que você quer escutar, né? E aí você cai no golpe. Então, aqui em Orlando, principalmente, é um conselho para todo mundo. Quando alguém trouxer alguma coisa para você, aqui em Orlando, veja sempre o lado ruim da coisa. Aonde que você pode se trepar? Porque o que eu recebo de mensagem de gente, como eu virei uma referência em carro e tal, de gente que botou dinheiro em locadora, gente que botou dinheiro em loja de carro, então veja sempre o lado ruim da coisa. Acho que é isso aí, eu levo minha vida inteira. Pode ser que me atrapalhe um pouco também. Né? Às vezes você fica com medo, às vezes você tem uma oportunidade boa ali, mas você tá vendo o lado ruim, então... pelo menos eu não caio em golpe. E espera a validação também, né? Validou aquela oportunidade e é uma oportunidade boa, né? Primeira coisa, veja o lado ruim. Não vai no lado bom, não, que você vai se trepar. Entendeu? E para mim, eu levo isso pra vida inteira e eu passo para as pessoas. E aqui em Orlando, isso aí nossa senhora, Estados Unidos inteiro, né? Você tem aí... Acho que é isso. Partindo do princípio de quem te deu o conselho, né, um grande empresário com um barco de não sei quantos pés, com ele ponto dentro de casa, você vê que o conselho realmente tem consistência, porque para ele surgiu muitas oportunidades. Imagina um cara que tem muito dinheiro, um cara que tem uma vida muito tranquila, a quantidade de oportunidade que o nego bate na porta dele lá. É igual hoje com a minha rede social aqui, o que tem de gente hoje que me procura. Se fosse pequenininho, ninguém me procurava. Exato. Né? Mas hoje tem muita gente que me procura e tem gente que fala, eu quero botar dinheiro. Eu falei, calma, cara, não é assim não, pera aí, vamos devagar. Eu poderia muito bem hoje estar milionário com o dinheiro dos outros aqui. E não vou fazer isso. Não vou fazer isso porque eu não vou dormir. Porque aqui, se alguém tá te pedindo dinheiro, cara, é o seguinte, eu tenho hoje crédito nos Estados Unidos. Eu posso abrir uma empresa com crédito. Eu já tenho 3 empresas rodando. Claro, tudo para construção de crédito, que é importantíssimo. Eu falo para meus clientes, constrói o crédito. Eu tenho taxa de 10,5 ao ano, pessoal, para você começar a construir o crédito. Tá? Eu tenho crédito hoje nos Estados Unidos. Por que eu vou pegar o dinheiro dos outros? Poderia pegar alguma coisa e tal, mas para quê? Se alguém está te pedindo dinheiro, pegar... Você tem uma loja de carro, hoje uma loja de carro saudável, ela tem Forplan. Ela não precisa de dinheiro de ninguém. Só vai precisar de dinheiro de alguém quando acabou o dinheiro do banco. E se acabou o dinheiro do banco, pronto, acabou. Aí você tem que tomar... É claro, eu sou um pouco conservador nesse sentido, sabe? E eu acho que o pessoal aqui tem que tomar cuidado. É isso. E assim, cara... Vai ter mensagem final? Como é que é? Vai ter. Mensagem. O Douglas já vai puxar a mensagem final agora. Já tá no final? Vambora. Se por mim, se quiser. Eu tentei resumir aqui a história, né? Ficou ótimo. Nós vamos marcar uma outra vez para você retornar, para você contar mais história e principalmente a questão do Uber, que você tem muita dica boa. Eu vou fazer um vídeo agora. Eu tô para fazer um vídeo. Vou virar uma noite aí de Uber pra galera, Legal. de novo, para ver como é que tá, para ensinar. Eu não faço mais Uber, então... Foi qual ano que você fez? 2000? Parece, né, que as coisas acontecem muito rápido nos Estados Unidos. Olha só, fiquei um ano praticamente sem trabalhar, no outro trabalhei um pouco na loja dos outros, depois eu fui fazer Uber de 2023 até março de 2024. Eu estou nesse projeto meu hoje de venda de carro aí, tem um ano. Então tá recente, né? Então acredito que... Só para vocês terem uma noção, esse final de semana eu tava até com esse amigo meu, e ele é caminhoneiro aqui nos Estados Unidos. Ele tinha 15 franquias da Cacau Show. Cara, tem cada história aqui. E ele é caminhoneiro nos Estados Unidos. Aí a gente batia muito papo à noite, que eu dirigia muito à noite. Eu pegava muita viagem e voltava vazio, sem o passageiro. E eu falei, cara, eu tô de saco... Aí eu falei, Alexandre, ele falava, Alexandre, vai vender carro, você gosta? Eu falei, cara, bicho, eu tô de saco cheio de vender carro, porque, pô, assim, o pessoal é assim, assado. Eu falei, cara, vai vender carro. E esse final de semana ele tava comigo, eu falei, você me deve tudo isso. Eu falei, é verdade, bicho. Porque eu tava tudo pronto para abrir uma empresa de transfer. Né? No Uber ali eu vi a possibilidade, locadora, aquele negócio que todo mundo fazia, sabe?
eu tava com tudo... desculpa. Eu tava com tudo pronto para abrir uma empresa de transfer. E ele falando comigo, vai vender carro, você gosta de vender carro? E eu achei uma maneira bacana de vender carro aqui e de ajudar as pessoas. Eu acho também que dá muito certo, porque, assim, né, faça o bem que você vai colher o bem. Isso. Né? Não sei, independente da religião de cada um, Perfeito. acho que faço o bem que você colhe o bem. Então, eu ajudo muita gente, cara. Eu ajudo hoje muita gente a fugir desses de carro velho, de taxa alta. Claro, tem gente que tem uma entrada mais baixa, vai pegar uma taxa um pouco mais alta, mas pelo menos compra um carro mais novo. Eu mostro que se ela botar $1.000 a mais e $100 a mais na parcela, cara, o que é $100? É 2 dias entregando pizza, sei lá, 1 dia entregando pizza com um carro que você comprou mais novo. Não vai desgastar tanto. Um dia você pega lá uma pizzaria, entrega um carro, você paga essa diferença de prestação. Agora, claro, cada um é cada um. Você tem gente que quer a fórmula mágica também. Aí tá cheio de gente sem lâmpada vendendo curso. Mas tem gente que quer a fórmula mágica, me liga, eu falei, cara, não sei o que você faz. Dá seus pulos, né? Dentro do seu limite ali e vai embora. Perfeito. Uma palavra que te resume. Uma palavra que me resume? Maluco. Brincadeira. Não, a gente vai levar a sério. Um camarada que tinha tudo no Brasil, tranquilo. Morava na quadra do mar, na cobertura na quadra do mar, com uma loja linda, com 50 carros. Um estúdio de detalhamento top, uma maior referência em Vila Velha do estúdio de detalhamento. Era o melhor, o mais lindo que tinha. Fecha tudo, larga tudo, em 6 meses vem embora para os Estados Unidos, só pode ser doido. Vai começar tudo do zero. Entende? Mas deu certo. Não, acho que isso aí é sinal de que você... Guerreiro, né? Vamos dizer assim. Acho Guerreiro. Guerreiro, boa palavra. Guerreiro, porque, cara, eu tinha tudo. Minha vida tava... Tinha amigo meu que falava, cara, você tem vida de novela. Você tinha vida de novela no Brasil. Vinha 2 vezes por ano nos Estados Unidos passear, tinha tudo. E vim, eu lembro até hoje, subindo o primeiro fardo de água nas costas daquele apartamentozinho que eu aluguei, minha primeira noite, dormi num colchão inflável. É normal, cara, pra todo mundo. Só que tem que aceitar o processo. Pronto, acabou. É isso aí. Verdade. Entendeu? Gente, estamos finalizando e nós queremos agradecer você, a sua audiência. Eu não posso deixar de te fazer um pedido muito importante. Siga o nosso Instagram, siga o nosso canal no YouTube, comenta, compartilha, mande para os seus amigos aí que precisam ouvir o trecho desse corte aqui no Instagram ou o vídeo completo. Então siga as nossas redes sociais. Pod for Work, tá? É isso. Gente, obrigado aqui, meus amigos de mesa. Muito bom o episódio de hoje. Obrigado, Alexandre, pelo ensinamento aí que você deu nesse tempo com a gente. Obrigada, foi inspirador. Obrigada Obrigado, mesmo. valeu, obrigado. Então é isso, guerreiro. Muito obrigado. Valeu, cara. Obrigadão. Ali, ó, tchauzinho. Tchau, pessoal. Tchau aí. Até a próxima. Me chama de novo, hein? É isso aí. Bora.